Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo nos fala a respeito do medo. Geralmente nós temos medo de situações que nos são desconhecidas, que são inóspitas, situações sobre as quais nós não temos nenhum tipo de controle. Por isso que o mar aparece na primeira leitura da profecia de Jó e aparece também neste Evangelho de Marcos. Imaginemos as ondas furiosas do mar que invade a terra, que invade as casas, a água que tudo destrói. Diante do que aconteceu recentemente no estado do Rio Grande do Sul, nós sabemos que realmente as águas são capazes de trazer muitas tragédias para a vida humana. E aqui na Bíblia, o mar é sempre a expressão daquilo que realmente nós não conseguimos conter, daquilo que nós não conseguimos controlar. Mas, ao mesmo tempo, as leituras colocam a soberania de Deus, a onipotência de Deus, que é capaz de tudo regular, que é capaz de tudo controlar. Eu dizia, nós temos medo daquilo que nós não temos conhecimento. Se não temos conhecimento, nós não podemos ter controle. Eu quero lembrar uma obra escrita há 500 anos antes que Cristo tivesse vindo à Terra. Essa obra é conhecida no meio acadêmico, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, um general chinês, que apresenta a flexibilidade, apresenta as estratégias que aqueles que estão guerreando devem empreender para que possam ser vitoriosos, agir conforme as circunstâncias, avançar no momento certo, recuar no momento oportuno. E há um discurso interessante quando ele diz o seguinte: se alguém vai guerrear, se conhece, mas não conhece o exército inimigo, já perdeu 50% das batalhas. E continua: alguém conhece o exército inimigo, mas não se conhece, perdeu mais 50% das batalhas. E por fim ele diz: se você vai guerrear, não conhece o inimigo e nem se conhece, perdeu todas as batalhas. Perdeu todas as batalhas. Deus não nos fez para sermos perdedores. Por isso é necessário que nós conheçamos. O conhecimento é fundamental. E hoje, quem nos ensina, o nosso mestre, é o Senhor Jesus. São as Sagradas Escrituras. O sacerdote, na homilia, apenas de forma didática, tenta nos conduzir para a melhor compreensão. Mas é o próprio Deus, é a igreja que nos ensina. Não é o sacerdote, não é o padre Vicente. É Deus que quer nos ensinar para que nós possamos conhecer quais são as forças contrárias, quais são as tempestades, quais são as ondas revoltas, quais são as tribulações que estão ameaçando o nosso equilíbrio, quais são as angústias que estão para roubar a nossa paz. Primeira leitura, Jó conversa com Deus. Depois que havia passado por tantas e tantas tragédias e dificuldades e provações, Jó, como nós, também questionou o próprio Deus. Às vezes, quando vem tantas situações difíceis, quando há muitos açoites sobre nós perdemos as esperanças. Assim ele conversava com Deus. Será que Deus realmente foi justo com ele? Será que ele merecia tudo aquilo? E de repente uma tempestade, e Deus no meio da tempestade vai conversar com Jó para dizer quem foi que fez tudo aquilo, quem foi que colocou controle sobre as ondas do mar,
abriu as portas, foi capaz de acalmar a sua arrogância para dizer: Deus é o Criador de tudo. Deus tem o poder absoluto sobre todas as situações, por mais conflitivas que sejam, por mais que haja angústias profundas, Deus é o Senhor que tem o poder de tudo acalmar. No Evangelho, o que acontece? No Evangelho, os discípulos com Jesus vão atravessar de um lugar para outro lugar. Isso significa que nós precisamos estar sempre em dinamismo. Não podemos ser igreja apenas sentados de braços cruzados, achando que tudo vai evoluir na igreja. Precisamos avançar para as águas mais profundas. Precisamos caminhar sempre. A igreja é missionária. As ondas ficam revoltas, o mar está agitado, e Jesus dormindo lá atrás. Os discípulos estão angustiados, estão apavorados, eles estão com medo. O medo, por si só, não é uma coisa ruim, porque o medo é um sinal de alerta para nos dizer que existe limite, para dizer que existe algum perigo. Eu hoje recebi um videozinho interessante, onde duas criancinhas, talvez de 2 anos, essas crianças, eu acho que eram gêmeas, subiram em cima de um guarda-roupa imenso, negócio, parecia uma Homem-Aranha ali, né? Escalando tudo aquilo, e essas crianças não caíram. Que bom que não caíram. Mas no dia que elas caírem e se quebrarem todas, aí elas vão ficar frustradas. Eu digo, na hora do batizado, a vela está acesa, a criancinha quer pegar na vela. E tem pai que é tão demente, lesado, que deixa a criança se queimar. Amorosidade, né? A criança se queima e os pais não percebem. É encantadora a luz. E a criança, depois que se queimar, ela vai ficar, né, atenta. Por isso que o povo diz que gato escaldado tem medo de água fresca. Porque se as situações são semelhantes, a gente vai aprendendo com a experiência. Ter medo ou não ter medo? Todo mundo tem medo, quem é que não tem medo? O ruim é quando nós não nos conhecemos. O autoconhecimento é fundamental. Precisamos nos conhecer. Quais são as minhas potencialidades, as minhas virtudes, as minhas qualidades? Quais são as minhas fragilidades? Até onde eu posso ir ou não posso ir? Do contrário, se eu não tivesse medo, acontece muito isso, infelizmente. Esses jovens que gostam de esportes, né, radicais, e de repente a pessoa está em pé em cima de uma moto, andando no pneu só, e fazendo tanta coisa, tanto marabalismo, depois se acidenta, morre, fica tetraplégico, né? E as pessoas vão culpar a Deus. Ah, Deus foi o culpado. Não, foi imprudência, porque a pessoa não foi educada para dar limite ao próprio medo. O medo é uma coisa maravilhosa, porque nos diz aqui, eu posso ir, ali eu não posso ir. No entanto, as pessoas que são extremamente medrosas são pessoas que vivem de forma desequilibrada. Há pessoas que têm síndrome do pânico, há pessoas que vivem com ansiedade, o mínimo problema ela não tem capacidade de administrar. Por isso, talvez, o pior inimigo que nós temos não é aquele que está fora de nós, mas é a nossa própria consciência, é a nossa subjetividade, é o nosso interior. E é por isso que nós devemos pedir a Deus a graça de termos esse equilíbrio, de não nos entregarmos ao pavor, ao medo, mas caminharmos sempre buscando a Deus para que possamos ser vitoriosos. Vejamos bem, enquanto estavam agitados, enquanto estavam com muito medo, Jesus estava dormindo. E eles vão até Jesus. Senhor, tu não te importas e vamos perecer, todo mundo vai morrer aqui.
e você está dormindo. Jesus escuta aquele lamento. Jesus escuta as nossas angústias. Jesus sabe do que se passa com cada um de nós. E Jesus faz uma pergunta interessante a eles. Primeiro, Jesus conversa com a ventania, com o mar, com tudo, e silencia tudo, e tudo se acalma. Silêncio. Jesus traz a paz. Mas Jesus os repreende. Por que sois tão medrosos? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Olha aí. É interessante a pergunta de Jesus. Porque o medo é um processo natural das pessoas que têm juízo na cabeça. Um processo natural ter medo. Faz parte da nossa existência humana. Mas o medo pode ser a expressão de uma falta de fé em Deus, a falta de confiança no poder de Deus. E geralmente isso ocorre porque nós somos arrogantes, porque nós pensamos que temos capacidade para resolver tudo, nós pensamos que podemos manipular os filhos, podemos manipular os alunos, podemos manipular as nossas pastorais, as pessoas que estão sob a nossa tutela, que nós somos senhores absolutos, super-homens, super-mulheres, e todo mundo tem que passar pelo nosso controle, e nós vamos resolver tudo sozinhos, e de repente é só fracasso. É só fracasso. Porque nós perdemos a dimensão da transcendência, da fé, da espiritualidade, da confiança no Senhor. Aparentemente, dormindo, Jesus está respeitando as nossas decisões. Coisa linda quando um pai e uma mãe dão liberdade aos filhos. Mas a liberdade que vocês devem dar, a partir mesmo da infância, deve ser esta liberdade vigiada, supervisionada. Ninguém gosta de ser sufocado. Há muitas pessoas que adoecem porque os pais são desequilibrados, são por demais possessivos, são rígidos ao extremo, criam pessoas doentes para o mundo, para a família, para a sociedade. É necessário que nós busquemos a calma em nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que eles estejam apavorados ali, angustiados, mas eles vão até Jesus. Eles vão até Jesus. E Jesus se apresenta como aquele que tem o poder de nos acalmar, o poder de nos devolver a paz. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor as grandes tempestades, esses ventos violentos, as angústias que nos ameaçam, as tribulações pelas quais estamos passando. Cada um de nós sabe da sua própria vida, da sua história. E busquemos o Senhor Jesus, rezemos mais, confiemos mais, para que Ele nos possa dar a paz, a alegria, a serenidade de espírito. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.